Oi, vocês! Hoje com o microfone na mão e orando para que meus pedreiros amigos, por favor, vão almoçar. Eu consigo gravar? Consigo, óbvio que consigo. Só me falta menos batuque, menos furadeira, menos serra elétrica, que eu não sei quais são os barulhos que fazem nesse lugar, mas parece que estão cortando coisas todos os dias. Então eu vou tentar aqui usar meu microfone para tentar me comunicar com vocês. Espero que vocês não se incomodem tanto com os barulhos que vão surgir ao longo do vídeo, que sem dúvida vão surgir. Mas é isso, olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, setorista repórter, que acompanha o dia a dia do Santos e está ficando cada vez mais maluca e doida e varrida, conforme a gente vai tentando acompanhar as notícias e apurando do lado de cá. Hoje, inclusive, eu estou com o meu computador aqui do lado, deixa eu colocar a senha dele, que eu acabei esquecendo, eu estava mais preocupada com o barulho que estava surgindo ao longo do vídeo. Mas hoje a gente viu novidades sobre o assunto Quinteiros, gente. Vocês sabem, né? Quinteiros que, enfim, está próximo aí do Santos, um dos nomes mais quentes no momento. O Santos tentando correr contra o tempo para fechar, mesmo ele estando já ainda no Vélez, né? Ainda tá com o contrato vigente do lado de lá. Então, Marcelo Teixeira veio aí a público falar por meio da imprensa sobre um técnico fechado, mas que ainda está trabalhando, e por isso que não pode ser anunciado, né? Não podem citar o nome desse treinador ainda. Então, conforme toda a imprensa foi apurando, chegamos no nome do Quinteiros. Acho que a grande maioria, inclusive, da imprensa chegou nesse nome. Me perdoem pelo batuque de verdade, tá? E hoje, depois de vermos essa declaração do Marcelo Teixeira, hoje temos do presidente do Vélez, tá? Presidente do Vélez, o nosso amigo Fabian Berlanga, conversou com a Rádio 103.1 FM, a The Esportes. E comentou rapidamente assim sobre o futuro do Quinteiros, que ainda tem contrato vigente por lá, tem dois jogos agora decisivos no final de semana que vão, enfim, levar ele ou para loucura de ser um vencedor no Vélez e possivelmente, entre nós aqui, renovar o seu contrato de fato. Porque quando a gente ganha alguma coisa, a gente fica animado para dar continuidade nesse trabalho, né? E óbvio, o Vélez vai disputar a Copa Argentina e vai disputar também uma Libertadores ano que vem, o Santos não. Então pode ser um peso também aí no meio desse processo para ele renovar. Mas trago a vocês, e vou deixar em algum canto desta tela, as aspas do nosso amigo Berlanga, que diz: o contratual está praticamente definido. Agora vamos falar do projeto esportivo, que é o que mais interessa ao Gustavo. Foi a primeira aspa que ele deu sobre essa situação do Quinteiros, que basicamente fala que esse contrato já está praticamente certo com o Vélez, né? Que ainda falta falar da parte esportiva, que deve acontecer depois desses dois jogos de definições muito importantes do final de semana. E faz todo sentido na minha cabeça, óbvio, né? É natural que espere o campeonato acabar para, enfim, começarem a falar dessa renovação e de projeto. E aí ele continua: estamos muito perto de que ele fique. Falta somente sentarmos e vermos o projeto esportivo. Se concordarmos com a venda de alguns jogadores, né, que podemos fazer para, assim, reforçar o time, né, trazermos acréscimos, podemos conseguir. Acho que não haverá um grande problema. Inclusive, o Vélez teve problemas de jogadores que saíram aí ao longo da temporada, que provavelmente o Quinteiros contava com isso, né? E pode ter sido um impeditivo, assim, para que ele se abrisse para o mercado e até conversasse necessariamente com o Santos, né? Que tem essa conversa em andamento com o Santos. Então ele quer, basicamente, vender alguns jogadores do plantel para conseguir reforçar o elenco e trazer reforços pontuais, assim, pro Quinteiros conseguir continuar o seu trabalho no Vélez. E aí tem uma terceira aspa, que é: hoje estivemos conversando com o Gustavo, o Quinteiros, e seu representante. Ele tem muita vontade de ficar. E nós também. Então, assim, diante de todas essas aspas, a gente tende a entender, pelo menos por saindo absolutamente da boca do nosso presidente do Vélez, tá? Dê a entender que o Quinteiros está conversando sobre essa possibilidade de renovação, que gostaria de ficar e ter a sua permanência, sua manutenção no time, que ainda faltam alguns detalhes, né? Principalmente a parte de projeto esportivo. Então, tem uma movimentação pela permanência dele do lado de lá. Dito tudo isso, temos duas versões aqui. A do Marcelo Teixeira, que diz que já está trabalhando como treinador empregado, e a imprensa tendo o Quinteiros como esse nome. É lógico que o Quinteiros em si não vai se posicionar, porque ele tá empregado de fato, ele ainda tem dois jogos decisivos aí pela frente, então para ele não vale a pena realmente se posicionar. E temos o posicionamento do presidente do Vélez, que diz que ele quer ficar, que estão conversando. Eita, penga! Não fechei a porta, tá entrando bastante também. Caos. É... e que ele gostaria de ficar e que tem essa conversa em andamento pela manutenção dele, que deve ser mais próxima depois de ter esses dois jogos decisivos.
E aí, meus amigos, temos uma situação terrível, né? Que é o Santos adotando esse otimismo por um nome praticamente fechado, né? Porque assinado não está, já que ele ainda está empregado. Adotando esse otimismo, explicando que já tem movimentações sendo feitas dentro do Santos com o aval desse novo treinador. E temos o possível treinador empregado que está na mira do Santos, que é o Quinteiros, com o presidente do lado de lá, falando que a renovação está muito próxima e praticamente acertada, mas que ainda falta uma parte muito importante, que pesa bastante, óbvio, que é o projeto esportivo. Então, difícil, bem difícil para nós que acompanhamos o noticiário e estamos tentando cobrir corretamente este clube. Imagine para vocês que estão acompanhando de longe essa situação de mercado de treinadores, né? Mas muito complicado, porque assim, eu acho natural que o presidente do Vélez vá a público tentar garantir o seu treinador e pressionar ele por essa resposta, entre aspas, né? Jogar para o treinador essa responsabilidade de responder e de renovar, já que ele tem uma decisão que pode tornar ele um campeão, né? Então nada mais justo do que esse cara ficar, né? Então ele acaba jogando isso muito pro Quinteiros, porque se ele sair, ele que vai ser o canalha, ele que vai ser o safado, que enfim, abandonou um projeto que acabou de tornar ele campeão e vai para um clube brasileiro. E aí, ainda pior, ele fez isso enquanto estava trabalhando no Vélez. Então, assim, é natural que ele adote essas. Ele joga suas cartas na mesa do jeito que dá. Mas, vale lembrar, é óbvio, que também pode ser muito verdade. Que ele pode naturalmente estar apenas explicando, após ter sido perguntado sobre o Quinteiros, que ele sim está em um processo de renovação, mas que ainda falta explicar como vai ser o projeto esportivo, explicar quais são as peças que ele vai ter no ano que vem. Pode ser verdade também, tá? Não estou dizendo que é necessariamente mentira tudo que ele disse. Mas que é uma carta na manga de jogar pro Quinteiros essa responsabilidade. Do lado de cá, em Brasil, em Santos FC, em Baixada Santista em 013, continua a mesmíssima pressão que teve desde o início de mercado de treinadores. E aí eu vou muito na linha de que o Marcelo Teixeira, se não tivesse ido a público, se não tivesse dado essas determinadas entrevistas para explicar e tranquilizar o seu torcedor, provavelmente não teria se colocado essa pressão. Para mim, eu vejo o Marcelo Teixeira muito pressionado. Muito, dependendo de uma resposta para a torcida, né, que está muito receosa, depois de duas frustrações aí no meio do caminho, né? A gente viu o São Paulo ali próximo e fechando com um time da França após o Santos não se movimentar de forma rápida para manter a sua vontade pelo São Paulo, né? Porque ainda não tinha conseguido acesso, e mesmo depois do acesso quis esperar o título, e aí o São Paulo não quis esperar e definiu sua vida. E vimos o Luiz Castro, aliás, hoje é dia 11, e ele teria dado dia 15, né? Meio de dezembro, teoricamente, como retorno para os clubes que foram atrás dele. Mas o Luiz Castro ficou deixando o Santos assim nesse banho-maria e o Santos não esteve disposto a esperar o Luiz Castro. Mais uma frustração para a torcida, que esperava muito que o Luiz Castro fosse esse nome, um nome com muita aceitação na torcida, era um nome praticamente unânime no Santos também. Fizeram a proposta, a gente veio a Vila Belmiro e aí o Marcelo Teixeira disse que já tinha praticamente tudo muito bem encaminhado, né? Que tinha tudo para ter um desfecho muito bom. Adotou novamente esse otimismo. Problemaço. Problemaço, porque a gente vê exatamente essa mesma situação com Quinteiros. Se realmente tiver apalavrado a ponto de ter uma pré-assinatura, se tem algum, não sei, algum sinal realmente de que ele tá fechado, tomara que seja por esse caminho. Eu torço muito. Eu gostaria muito de ter o Quinteiros no Santos, primeiramente, mas eu torço muito para que a diretoria tenha se respaldado a ponto de ir a público dizer que tem um treinador fechado. Mas aí o que me pega espero que tenham formulado em alguma forma de ter essa manutenção realmente, de ter esse ok, esse assertivo assim, sabe? Com o treinador, que no caso é o Quinteiros, se for o Quinteiros mesmo. Porque podem. Ah, mas nunca foi o Quinteiros, eu nunca disse que era o Quinteiros. E aí traz um gringuinho da Nova Zelândia. Vai que, né? A gente sabe como funciona o futebol e aí a culpa é da imprensa. Mas eu espero que tenham se respaldado de coração, assim, para que não passem mais uma vergonha no mercado de treinadores. Porque até o momento é o que tem acontecido. Né? O Santos se expõe, o Marcelo Teixeira tem ido a público tentar tranquilizar a torcida e se expondo e se colocando nessa pressão sozinho, vale dizer, né? Então ele agora precisa surpreender o seu torcedor por um nome que realmente traga esse tipo de esperança e de expectativa, né? E que, infelizmente, vai ter que ser um treinador empregado aí no meio do caminho, já que foram palavras que ele próprio disse. Mas vai ter que atender essas expectativas. Então, e que tenha se respaldado em cima de algum asterisco. Não acredito em um pré-contrato, né? Por mais que
Quinteiros ainda, o presidente do Vélez tenha dito, né, que tá em processo de renovação. Eu não vejo um pré-contrato exatamente sendo formulado, mas tomara que tenha se apegado em alguma cláusula aí de qualquer coisa para que esse sim inicial do Quinteiro se torne realidade, né, que ele não dê para trás depois de vai lá, vai que ele é campeão no final de semana e se empolgue para continuar o seu trabalho no Vélez. Pode acontecer, é natural, inclusive. Tinha acabado o armazenamento do meu celular e aí eu parei o vídeo no meio. Achei que eu tinha perdido, inclusive, um vídeo de 10 minutos, mas não, voltei. Mas então, só concluindo a linha de raciocínio, enfim, pode ser natural que ele se anime aí, se ele for campeão no final de semana, e dê pra trás pro Santos, porque ele não tem nada assinado com o Santos. E é aí que nos preocupa bastante. Mas quero acreditar, não estou otimista, mas quero acreditar que se conclua a negociação, que Marcelo Teixeira tenha apresentado um puta projeto esportivo, que tenha dado um baita salário para esse treinador, que naturalmente recebe menos no Vélez, porque na Argentina não pagam necessariamente bem. Então que o Santos ganhe na força da grana, enfim, e tenha prometido fundos imundos aí, que consiga concretizar esses fundos imundos, óbvio, mas que tenha jogado a cartada do Gabigol e do Neymar e o Quinteiros tenha, nossa, se animado desesperadamente, tenha olhado a base e falado, nossa, que base, e não dê para trás, que feche, que é a minha torcida, né? Porque eu quero muito que chegue logo pelo menos um treinador para começar a fazer a limpa no elenco, a começar a contratar reforços para 2025, que precisamos muito, né? Visto o nosso elenco. Então a gente tá na base da torcida, meus amigos, porque na base da informação não tem nada concreto. Essa semana foi bem difícil pra gente, da live do trio ali, formular pautas para conversar com vocês. Graças a Deus, o nosso público é muito querido, né? Chegamos a 3 mil simultâneos em dias que não tinha muito o que falar, porque não tem nada concretizado até o momento na parte de treinador. Por mais que tenham coisas semi-encaminhadas ou mais quentes, mas concreto no papel, assinado, não tem nada. Então, preocupa, né? Preocupa muito a falta de assunto, preocupa muito a falta de movimentação. Quero, nossa, torcer muito para que o Marcelo Teixeira esteja trabalhando no off como ninguém, conseguindo muitas situações extremamente encaminhadas, que assinando com Quinteiros agora no domingo ou segunda-feira anuncie que a semana seja de, nossa, segunda-feira, reforço, terça-feira, reforço, quarta-feira, reforço, reforço, reforço. É a minha torcida, gente. Sem dúvidas a minha torcida. Mas, na prática, a gente não tá vendo isso. Isso preocupa bastante. E digo vendo, conforme eu estou apurando. A falta de movimentação preocupa. E aí ele tem que, enfim, ir no conselho e explicar algumas situações, né? Porque o conselho nesse final de semana questionou algumas situações, dentre elas a permanência do Galo, que é extremamente questionável mesmo. Então ele tá dando tempo pro Galo. O Guilherme chegou na última segunda-feira, né? Sem ser nessa anterior, então temos um executivo de futebol trabalhando junto com o Galo. Vamos torcer, gente. É o que nos resta. É isso, amigos. Obrigada por assistir mais esse vídeo. Me perdoem o barulho que segue ocorrendo aqui atrás. Eu estou chateada com os nossos pedreiros que não foram almoçar, gente. Por aqui, 1h15. Talvez já esteja voltando do almoço também. Mas, pô, meio-dia tinha rede batucana aqui também. Então, estão estendendo aí, eu estou fazendo turno. Tá complicado pra mim. Mas obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não deixa de se inscrever, por favor. E agora você tem até a opção de virar membro. Ah, que beleza. Eu prometo que assim que as coisas começarem a acontecer, a gente ter notícias de verdade, o que não vai faltar nesse vídeo é canal. O que não vai faltar nesse canal é vídeo. Ê, TDAH. Então, por favor, se você puder, vire membro, que eu quero fazer alguns vídeos de bastidores. Hoje tem jogo do Narciso, eu vou dar um pulo lá pra fazer vídeo pro canal. Quero contar um pouco de bastidores sobre entrevistas, enfim, algumas coisas divertidas e curiosas sobre o jornalismo também, pra você que tem curiosidade. E sobre Santos, óbvio, também, né? Então, se você puder, vire membro, mas de qualquer forma, a sua inscrição já vale muito pra mim. Ativa a notificação e o sininho aqui pra você, quando tiver vídeo novo, ser notificado. E deixe seu like, deixe seu curtir aí pra me ajudar também e fazer o YouTube entender que esse vídeo vale a pena repassar pros outros, tá bom? Um beijo, se cuidem, torcemos pra que tudo dê certo, porque tá preocupante.